Boa tarde a todos. Nós ah, vimos nas aulas passadas como determinar os esforços, né, nesse sisteminha de lajes exemplo aqui, com 3 lajes apoiadas em um balanço. Né? É um sistema muito simples, mas contém todos os ingredientes de sistemas mais complicados. Então, basicamente, o que nós vamos fazer nessas próximas 2 aulas é chegar ao detalhamento final, como se você fora apresentar num projeto. Então, a intenção é que se você pegar esse projetinho da gente e levar para a obra, ele vai poder ser executado. Essa que é a ideia. Né? Então, o que nós vamos ver a partir de hoje são as disposições construtivas para o detalhamento dessas lajes e depois o detalhamento real da armação. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, começando, primeiramente, vamos ver a altura útil, né, de uma laje. Qual é o problema na laje? É que você tem a armadura nas 2 direções. Então, no fundo, né, enquanto que o D para essa direção que está aqui, que os ferros estão mostrados aqui em corte, seria a altura daqui até o baricentro dessas barras. Mas na outra direção, já seria daqui até o baricentro dessas barras que estão mostradas em vista. Né? Então, no fundo, se você quiser ser xiita, então nós temos basicamente 2 alturas úteis. Né? E normalmente em projeto, realmente se usa colocar essa armação mais embaixo, na direção onde você espera os maiores momentos fletores. Então é chamada a direção primária nesses programas, você escolhe, ele pede para você escolher a direção primária, né? Aquela onde você espera o maior momento para colocar a armadura aqui embaixo. Mas, em geral, no cálculo manual, o que é que a gente faz? Vai chamar a altura útil e a distância do baricentro até o ponto de contato dessa barra com essa, tá? Então, o D vai ser o H todo, menos o cobrimento, menos uma bitola, para você chegar bem nessa linhazinha aqui de contato dessa barra com essa. O cobrimento obviamente depende da classe agressividade ambiental. Aqui nós vamos admitir que eu estou na classe 2, mas estou dentro de uma edificação, posso baixar, né, uma classe, porque estou dentro de uma edificação. Então, vai ser 2 o cobrimento, não é isso? E a eu preciso, então tomei cobrimento de 2 e preciso estimar uma bitola, sem a qual, sem D, eu não consigo calcular a bitola. Então, eu vou admitir que a minha bitola é 5.0. É claro que se eu errar, vou errar muito pouco. Então, vamos admitir que a bitola tem 5 milímetros. Então, vai ser D vai ser H menos 2, menos 2, menos 0,5, menos 2,5. Então, eu vou admitir, doravante, não é, que o meu D vai ser H menos 2,5 centímetros. É claro que na prova tenha muito cuidado, porque eu vou mudar a classe agressividade mental. Com certeza não vai ser a classe 1, isso eu lhe garanto, certo? Vai ser uma outra classe, então tenha cuidado aqui ao determinar o D. Uma vez encontrado o D, e tendo os momentos de dimensionamento, então você vai pegar o Mi, vai ser 1,4 vezes o momento característico sobre FC BD2, é claro que B é 1, FC é 0,85 do FCK dividido por 1,4, você vai ter o Mi, né? Achando o Mi, você entra nessa fórmula 1 menos raiz quadrada de 1 menos 2Mi, vai ter o ômega, né? O ômega é a taxa mecânica de armação. Para você obter a taxa geométrica, é só pegar a taxa mecânica, multiplicar por FC, dividir por FYD. FYD é FYK dividido por 1,15, que no caso do CA50, que vai ser sempre o nosso caso,
nós vamos ter 435 megapascais. Então, isso aqui não precisa nem fazer essa conta. Então, você multiplica W por FC sobre FYD e multiplica por 100 e D em centímetros. Esta conta vai lhe dar a armação necessária em centímetros quadrados por metro. Então, já sei calcular a armação necessária. Né? Já sabemos que já temos os momentos e já sabemos aqui a fórmula. Então, não tem muito o que discutir. Né? Mas agora vamos para as prescrições construtivas. Né? A primeira dela é armadura mínima. Tá? Então, vamos ver essa coisa de armadura mínima. Ela tem um pequeno probleminha. Na tabela 17.3, né, que vai dar aqui a armadura mínima, então você vê que a armadura mínima para esses concretos que nós estamos usando é 0,15%. Tá? Então, 0,15% é a minha armadura mínima. Tá? E, é claro, à medida que aumenta o FCK, aumenta também o percentual, por um motivo simples. Qual é a função da armadura mínima? É ter uma armadura tal que a seção de concreto armado tenha mais resistência que a seção de concreto simples. Porque se assim não for, você pode ter uma queda repentina. Né? Ao fissurar, cai. Então isso a gente não pode permitir. Então, claro, temos que manter essa armadura mínima. Então é 0,15. Mas lajes têm outras idiosincrasias. Né? Então, se você entrar aqui em lajes, você vai ter as armaduras mínimas, negativas, positivas, né, que nós vamos ver, e é preciso ficar bem claro que aqui o ρS é o AS sobre BWH, tá? Então não é D, tá? É BWH. Então temos aqui, para as armaduras positivas, né, em principal de laje armada em uma direção, né, é o ρ mínimo, certo? Já para armaduras mínimas de laje armada em duas direções é 67% do ρ mínimo. E para armaduras negativas é o ρ mínimo. No nosso caso, a gente está vendo para o concreto que a gente está usando, que é 25 megapascais, é 0,15%, tá certo? Eu não uso esta possível diminuição. Ninguém no mundo faz isso, a não ser nós e a norma espanhola. Né? Armadura mínima é armadura mínima, cara. Então, eu não uso isso. Né? É claro, eu posso sempre ficar acima do que a norma exige. Tá? Então, nós aqui nesse curso vamos usar a armadura ρ mínimo para todo mundo. Quer seja positiva armada em cruz ou negativa. Certo? Então, voltando aqui para o nosso... Então, para FCK é 0,15%. O ρS é AE sobre BH, não é BD não, tá? Então, quando a gente for calcular a armadura, é 0,15 vezes 100 vezes H. Vai lhe dar em centímetros quadrados por metro, tá? Mas é H que multiplica, não é D, certo? A gente já viu lá na norma. Então, em uma direção, se for em duas é 0,7, mas eu não uso, seria 0,10%, eu não uso isso, eu uso 0,15%, certo? Muito bem, então isso é a armadura mínima. Primeira coisa que a gente vai fazer na prova, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a armadura mínima. Nunca você pode usar uma armadura menor do que a mínima. Então, essa tem que ser calculada de imediato, tá certo? A próxima coisa é o diâmetro máximo. Né? Então, está aqui nessa linha 20.1, diâmetro máximo e espaçamento máximo. Vamos lá. Então, nessa linha 20.1, está aqui dizendo que qualquer barra de armação, isso aqui é 20, é detalhamento de lajes, tá? Então, qualquer barra de armação de flexão deve ter diâmetro máximo de H sobre 8. Eu sou contra isso, certo? Eu acho uma espessura, uma bitola muito grande. Eu não uso, vou usar o que as outras normas dizem. Aliás, o resto do mundo diz, né? Que é H sobre 10. Então, por exemplo, a nossa laje tem 10 centímetros de espessura. Qual é a maior bitola? 10 milímetros. Né? Usar 12,5 é demais numa laje de 10, você está entendendo? Então, eu uso, não quero saber de bitola muito grande, né? H sobre 10. Eu uso
apesar que você pode usar até H sobre 1. Certo? Agora, as barras da armadura longitudinal de flexão devem apresentar espaçamento máximo de 2H ou 20 centímetros, prevalecendo o menor desses dois valores. O que é que ele não quer? Ele não quer que a laje apresente um buraco sem ferro muito grande. Antigamente esse buraco era 30, mas agora é 20. Então 2H é o máximo espaçamento, 2 vezes a espessura, é o máximo espaçamento que a gente pode usar. A nossa laje vai ser de 10 centímetros, de forma que 2 vezes 10 é 20. Né? Vamos prestar atenção nisso. Então, nessa linha, eu uso H sobre 10, então φ tem que ser menor ou igual a H sobre 10. Pronto, a norma é o mínimo, você pode usar mais do que está. Né? É seu problema, certo? O meu problema é que eu uso o que o resto do mundo usa. E espaçamento máximo é 2H ou 20 centímetros. Certo? Então, vamos utilizar estas disposições construtivas até agora. Né? Já vimos a armadura mínima, o D, espaçamento máximo, a bitola máxima também. Né? Então vamos começar agora com o comprimento de barras e vamos começar com barras positivas, tá certo? Então, o nosso problema que nós vamos começar a resolver é esse aqui. Eu tenho uma laje, né, de 5 metros e 24 por 3 metros e 74, fora a fora, que são as vigas. Estou olhando de baixo, né, então estou vendo as vigas. E eu vou ter a armadura positiva na direção X. Você calculou, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser calcular essa armação necessária, que é 5,0 a cada 15 centímetros. Então aqui você já vê que ao você especificar a armadura de uma laje, você tem que dizer quem é a bitola e quem é o espaçamento. Certo? Uma coisa está sempre ligada à outra, para dar o resultado que você quer. Certo? Então eu não quero uma bitola muito pequena para dar um espaçamento cada 2 centímetros. Tá certo? Isso é impossível. Ou uma bitola muito grande para dar cada 50 centímetros, porque você não pode usar isso. A gente já viu que é 2H ou 20. Então a gente sempre tem que ter um espaçamento que é o nosso espaçamento predileto ou favorito. Numa laje de 10 centímetros, eu gostaria de botar ter barras a cada 10 ou um pouquinho mais. Não muito mais, nem muito menos. Tá? 10 seria aquele meu. Esse é um ponto que você vai ver que é um ponto importante. Qual é o espaçamento que o seu espaçamento favorito, predileto? Isso entra em conta na sua laje. Então, 10, se a laje tem 10, o 10 é o meu meu balizamento, digamos assim. Vamos para uma favorita. É o meu balizamento. Um pouquinho mais, muito pouco menos, não pode ser um pouquinho mais, tá certo? Pode ser até 15, né? Mas não pode ser mais do que isso, nem pode ser muito menos. Então, aqui o cara especificou a armadura horizontal, essa armadura é 5,0 cada 15. E essa armadura vertical é 5,0 cada 10. Então, está especificada a bitola e o espaçamento. Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que indicar primeiro como é que se indica isso nos desenhos e saber qual é o comprimento dessas barras e qual é a quantidade dessas barras. Ora, mas para saber a quantidade dessas barras, vem a primeira pergunta. Aonde começa a primeira barra? Tá? Então, imagine que você tem aqui um corte, aqui na sua laje, aqui está a viga que está dando apoio. E a pergunta é, eu devo colocar a minha primeira barra bem aqui no comecinho da laje? A resposta é, claro que não. Certo? Essa barra aqui vai virar um ferro à milanesa. Né? Porque ela não está armando a laje, ela está no meio da viga. A viga não precisa dela. Né? Essa é uma armadura positiva da laje, a milanesa na viga, não vale nada. Né? Então, isso aqui não. Eu vou começar da face da viga para dentro. Nunca para a face da viga para dentro da viga, para dentro da laje. Tá? Isso posto, vamos começar aqui para esse problema. Então, eu vou ter um certo espaçamento S. E a primeira pergunta é, eu devo colocar essa barra bem aqui na face, depois a cada S centímetros, eu vou colocar a cada 15 naquele caso, eu vou colocar a armação dessa forma. Veja mesmo, essa quando eu trabalhava lá numa empresa de cálculo, essa era a armação predileta dos desenhistas. Tá?
Então, para calcular o número de barra, o que é que você tinha que fazer? Tem que calcular a distância de dentro a dentro de face de viga, tá? De dentro a dentro, né? Claro que não é de fora a fora, nem de eixo a eixo. É de dentro a dentro, ouça o que eu estou dizendo, de dentro a dentro e dividir pelo espaçamento e somar um. Porque quando você começa aqui, vai terminar do outro lado também, vai ser o L livre, chamar L0, dividido por S mais 1, tá? Então, isso é que os desenhistas sempre fizeram. Aliás, os projetistas sequer se preocupavam com isso. Dizia só qual era a bitola e o espaçamento, deixava o desenhista detalhar, certo? Mas eu sou favorável ao detalhamento canadense. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: se você está botando uma barra a cada S centímetros, significa que cada barra é responsável por um segmento de S centímetros de flexão. Se ele é responsável de S centímetros de flexão, vamos colocar uma barra no centro de cada segmento. Tá, é essa maneira que eu acho muito lógica. Então, é essa maneira que eu detalho, de forma que, para calcular o número de barras, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar a distância de dentro a dentro e dividir por S, e não precisa adicionar 1. Só vai adicionar 1 se não tiver viga, for, por exemplo, um bordo livre. Não, aí você vai ter que ter uma barra perto do bordo livre. Mas na situação que nós estamos vendo, vamos ter um caso, né? Que é uma laje em balanço, né? Vamos ter, isso aí nós vamos ter. Mas no caso de barras apoiadas em viga, não. Vamos dividir o vão livre dentro a dentro, de face a face interna de viga, vamos dividir pelo espaçamento. Isso aqui vai ser o número de barra, para começar, certo? Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso problema. Então, vamos detalhar essa armação horizontal. Então, a distância de dentro a dentro de vigas é 350 centímetros. Sim, isso aqui está tudo em centímetros. Essa barra aqui está, essa laje tem 10 centímetros. Isso aqui nas plantas será sempre assim. Nós detalhamos as nossas, quem é de concreto armado, detalha tudo em centímetros. Né? Ele vai morrer, inclusive está contra a norma, hein? A norma diz que ou você faz em milímetro ou metro ou quilômetro, tá? Não pode usar nas plantas nada entre essas medidas, tá? Mas nós usamos centímetros, vamos morrer usando centímetros. Então, todas as plantas que você pegar, ninguém nem diz, é tudo em centímetros. Muito bem. Então, vamos dimensionar essa armação. Ela vai cobrir 350 centímetros e está a cada 15. Quantas barras eu preciso? Então, vamos fazer a conta, né? Então, eu tenho aqui, vamos limpar isso aqui. Então, eu tenho 350, né, dividido por 15. Isso aqui dá 23 barras. Não é? Então, vamos precisar de 23 barras. Então, eu tenho 23 barras. 23 barras de 5,0 cada 15. Ela está cobrindo esses 3,5 metros, armadura horizontal. Qual é o comprimento dessa barra? Vamos levar de fora a fora a viga, mas tem que botar um cobrimento de 2 centímetros, porque eu estou em classe de agressividade ambiental 1, então tem que colocar um comprimento de 2 centímetros em cada ponto. Então seria 500 mais 10 menos 12 menos 2, que é 10, mais 12 menos 2, que é 10, então vai ser 520. Né? 10 de cada lado, que é 12 menos 2. Então, vamos especificar isso. Então, eu tenho. Nós vimos que era 23 barras, não é isso? Deixa eu só ter certeza. 23 barras. É 23 e alguma coisa. Se fosse 23,5, botava 24. Mas não é. São 23 barras. Então, vamos lá. Então, venho aqui. Vou colocar. Não é? 23 barras de 5,0 cada 15, comprimento 500 mais 10, 520. Então, isso aqui é a quantidade, é a maneira como a gente coloca isso no desenho. Tá? Então, vamos ver de novo. A primeira
Aqui tem um número, pode ter o número de armação, tá? Um número de barra. Cada barra recebe um número, então vai aparecer um número aí, tá certo? Mas fora isso, então eu tenho 23 barras de 5.0 diâmetro aqui. Mas a gente chama barra, viu? Esse φ, na realidade, é o símbolo de diâmetro, mas a gente chama de barra. 23 barras. Ferros, tem mais gente que chama ferros, tá? Então são 23 ferros de 5.0 cada 15, que é o espaçamento, né? E o comprimento de cada barra é 520. E na vertical? Bom, na vertical, vamos ver aqui de novo, né? Então, eu venho para cá. E isso aqui está a 90 graus. Então, vamos ver. Eu estou cobrindo este vão livre dentro a dentro de 500. Se a cada 10 eu tenho 50 barras. Então, aqui é 50 barras de 5.0 cada 10 comprimento. Ora, aqui eu tenho 350 mais 10, que é 12 menos 2, vai dar 370. Então, nós temos aqui a especificação das barras verticais. Tá? Então, de novo, 50 barras, por ferro, de 5.0 cada 10, comprimento 370. Então, nas nossas notas é isso que está aqui, né? 370, 520, essa coisa toda. Então, de fato, essa é a armação positiva, como ela deve ser a notação. Você tem que ler o desenho. É importantíssimo saber ler o desenho. Então, aqui está o número de barras, a bitola, o espaçamento e o comprimento final, que deve estar batendo exatamente com o que eu tenho aqui, né? O que eu tenho aqui. Muito bem. Mas, em lajes muito grandes, com armação mais pesada, é usual a gente decalar. Tem um nomezinho. Tem um nomezinho isso. Não é bem decalar, não. É defasar. Armadura defasada, certo? Então, defasar a armadura. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos lá, voltar aqui no nosso desenho. E o que eu posso fazer é não levar todas as barras até os apoios, né? Porque a gente sabe que o momento fletor é muito maior aqui e pequeno quando chega nas bordas. Então, eu posso colocar a armadura total em boa parte, 85% aqui do vão, e desses pedacinhos menores, a gente deixa o dobro do espaçamento, porque tem menos do que menos da metade do momento fletor no meio do vão, né? Então, vamos fazer a conta. Eu tinha aqui 370, né? Então, eu tenho aqui 370 vezes 0,85, eu suporto 85 do comprimento, isso aqui dá 314,5. Vamos colocar 315, tá? Então, essa barra aqui, eu venho para cá, não é? Pego aqui, então, eu vou botar 50 barras de 5.0 cada 10 comprimento. Cadê quanto era o comprimento mesmo? Comprimento 315. Não é? Então, o que é que significa esse símbolo? Que é um Lá e outro Lô, tá certo? A minha próxima barra aqui começa aqui, a outra é aqui, a outra é aqui, a outra é aqui, a outra é aqui e por aí vai, né?
Então é o lá e lô, isso aí é a maneira como nós detalhamos barras defasadas. Lembre-se que a sua norma diz que se você tiver cantos simplesmente apoiados e você botar barras defasadas, aquele detalhe do canto tem que armar a armadura inferior também. Caso você tivesse levado, veja mesmo, caso você tivesse levado a armadura até a viga, não precisa se preocupar em efeito de canto simplesmente apoiado, armar positivamente. Já está a armadura lá. Tem que armar só negativamente. Muito bem. Então, aqui está a armação defasada. Né? Se a gente chegar lá no nosso exemplo, ele está com 315 também. Né? Então, está basicamente correto. E a armadura horizontal? Não vou poder defasar. Por que não? Porque observe, né, que a minha próxima barra só vai estar aqui. Né? Então, essa barra grande só vai estar aqui, vai ter um espaçamento duplo de 20 centímetros. Pode, 20 centímetros pode. A gente viu que o maior espaçamento é 2H, que é 20 centímetros. Mas na horizontal, não posso, porque o espaçamento era cada 15. 2 vezes cada 15 é cada 30. E eu não posso fazer isso, certo? Então, aqui eu não posso defasar e vou ter que copiar essa barra aqui. Então, venho aqui, copy. Né? Vou copiar isso aqui tudinho. Então, venho aqui e copio para cá. E eu não posso duplicar essa barra. Certo? Então, não posso duplicar a armadura horizontal, porque, então, voltando lá nas nossas notas de aula, aqui eu não posso, 23/520, e aqui é 315, né? Então, voltando lá, a gente obviamente teve um de 370 para 315, que só vai valer a pena se você tiver uma laje de grande, né? Com armadura pesada, senão a economia é pequena. E lembre-se, se você fizer isso, você vai ter que armar aqui os cantos simplesmente apoiados, vai ter que colocar armadura inferior também. Não vamos esquecer deste fato, certo? Então, voltando aqui nas nossas notas de aula, então, não pode defasar para o espaçamento ser maior do que 10, né? Mais alguma coisa onde eu precise ver? Bom, está dizendo aqui que tem um número, às vezes tem um número aqui da barra, essa coisa. Então, mas lembre-se que é o número de barras, a bitola, o espaçamento e o comprimento. É assim que se faz. E leia, por favor, saiba ler a sua planta de desenho, né? Desenho de armação. Agora vamos para os negativos. Negativos vamos armar esses picos de momento que existem aqui na viga que dá apoio a lajes contíguas. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando quer armar um pico desse, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir esse pico de parábola por retas. Tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é decalar o seu diagrama, né? Porque devido ao esforço cortante, que não tem barra para esforço cortante em laje, então ele se prolonga, a ação do esforço cortante faz com que o momento se prolongue para o A índice L. Entrando aqui na sua norma 19.4.1, então você vai ver que esse A índice L é 1,5D, tá? É 1,5D a decalagem do seu diagrama. Então, é 1,5D. Então, você vai ter que cobrir este diagrama, que agora eu estou admitindo que é uma reta, mas muito próximo de uma reta, e decalar de 1,5D. E você precisa dar uma revanche de 10 bitolas para evitar erros de locação da barra, para fazer frente, para evitar não, para fazer frente a erro de locação da barra, que está aqui no 18.321. Então, se você entrar aqui no 18.321, você vai ver o cobrimento de diagrama que ele usa
né, 10 φ, né, dizendo aqui que deve se prolongar pelo menos 10 φ além do ponto teórico de tensão nula. Né? Então, isso posto, vamos voltar aqui. Então já sabemos aqui como é que decala essa coisa toda. Qual é o comprimento dessa barra? Bom, o mínimo será a partir desse ponto, né, eu colocar o comprimento de ancoragem. Sim, o comprimento de ancoragem começa aqui, porque aqui a tensão já está diminuindo, já estou passando a tensão do aço para o concreto. Então já começa a se ancorar desse ponto. Então é o LB, que é o comprimento de ancoragem, mais 10 φ. Né? E da análise que os nossos engenheiros fizeram desse tipo de laje, viram que essa distância é aproximadamente 1/4 de L. Já a gente vai ver o que é L, tá certo? Então é 0,25 de L até aqui, aproximadamente, mais 10 φ. Essa distância foi feita para ser sempre a crítica. Tá? Então, até porque a bitola das barras em lajes, você tem muito pouca variedade, né, nas lajes. Nunca pega uma bitola de 25.0, por exemplo. Certo? Então, esse é 0,25, 1/4 de L mais 10 φ vai ser o crítico. Então, eu vou sempre admitir que esse aqui é o crítico. Então, se eu passar essa barra direto, essa é uma armação direta, veja que ela é direta, a gente chama direto isso. Um ferro direto vai ter 2:1, né? Então vai ser 0,5 de L mais 20 φ o comprimento dessa barra direta, certo? Então, quem é? Tá faltando dizer quem é L. L, bom, LB é o comprimento de ancoragem, B é a bitola. Esse L é o maior, veja bem, presta atenção aqui. É o maior entre os vãos menores das lajes adjacentes consideradas na borda comum. Certo? Então, se eu tenho duas lajes que eu vou armar com essa armadura, então eu vou pegar as duas lajes. Quem são o vão menor dessa laje? Quem é o vão menor dessa laje? Pegue o maior dos menores. Pegue o maior dos menores. Então, esse será o L. Né? Então, vai ser 0,50 de L mais 20 φ, né? Que é para cada lado, né? O dobro do A1. Agora, será o menor vão da laje admitida engastada quando a outra foi suposta, simplesmente apoiado na borda comum. Em aquele caso, você tem uma laje muito grande com uma laje muito pequena. Né? A gente já viu no nosso exemplo, tem uma laje dessa. Né? A laje L3, né? É suposta engastada na L2 e L2 é suposta apoiada. Então, é o vão menor da laje admitida engastada, que é a L3, quando a outra, que é a L2, foi suposta admitida na borda comum. Então, esse é o L. Então, muito bem, essa é a maneira de você detalhar a armadura negativa direta, chamada armadura passante ou direta. É esse comprimento vezes 2. Mas é muito comum em armaduras negativas eu ter uma armadura pesada. Certo? Então, normalmente é o maior momento que a gente tem, é o momento negativo. Então, vamos fazer uma decalagem. Né? Vamos dividir esse momento fletor em 2. Certo? Dividir em 2 partes iguais. Como se faz em viga, se fizer em viga. Certo? Então, a primeira barra ela vai cobrir desse ponto até este ponto. Aliás, desculpa, vai cobrir deste ponto até este ponto, né? Que é onde está declarando o momento, então é este ponto mais 10 φ. Então, ele vai ter o comprimento daqui para cá. E a outra barra vai ser desse daqui para cá, tá? A de baixo, tá? Com isso, o que é que eu faço? Aqui no meio eu cubro o diagrama, tenho o dobro da armação. E aqui eu tenho metade da armação nesse pedacinho que fica aqui, certo? Então, é assim que a gente faz a decalagem da armação. Agora, que comprimento tem essa barra? Bom, vamos começar. Ela sai daqui. Tem 10 φ, né? Então, 10 φ. Chego aqui no eixo, mais 0,25 de φ. Chego aqui e tenho que vir para cá. Que tamanho é daqui para cá? Então, já estou aqui até 0,25 de φ, eu estou aqui. Precisei esse comprimento daqui para cá. Ora, esse comprimento é a média entre 0,25 de L e 1,5 de D. Então, é 1,5 de D mais 0,25 de L sobre 2, mais 10 φ. Então, operando isso aqui, vai ser 3/8 de L, que aqui é 1/4, né? 2/4, mas aqui você vai ter mais... 2/8, vai ter mais 1/8, vai ter 3/8 de L, mais 20 vezes φ, que é mais 0,75 de D. Então, esse é o comprimento A2 de cada barra dessa, tá certo?
Cada barra dessa tem comprimento A2. E como é que eu defaso? Eu boto 2/3 e 1/3, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui no eixo vai 2/3 dessa barra e 1/3 dessa barra, e aqui vai ter 1/3 dessa barra, 2/3 dessa barra. Então é assim que a gente faz a decalagem, né, da armadura negativa. Tá claro? Então, esse é o comprimento, 1/3 para um lado, 2/3 para o outro, a partir do eixo da viga, né, da borda comum, e é lá e lô, certo? Tem que ser mostrado isso na norma. Bom, a nossa próxima coisa é a armadura de lajes em balanço. Lajes em balanço, né? Vamos ter que olhar a norma, aqui no item 20.1 da norma. Então vamos para cá, vamos olhar a primeira norma. Tá? Então eu tenho aqui, você vê o seguinte, a sua norma exige que na borda livre você forme uma viga, porque realmente aqui, por incrível que pareça, há um aumento no momento fletor, certo? Um pico no momento fletor, digamos assim, certo? Nessa direção. Então ele exige que você forme uma viga, ou seja, que você bote um ferro aqui em U, comprimento não inferior a 2 vezes a espessura mais o comprimento de ancoragem, e coloque aqui barras longitudinais, como formasse uma viga embutida. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vem com a armadura negativa. Então, isso aqui, primeiro, isso aqui é uma varanda, né? A nossa varanda, isso aqui é a sala. Estão lembrados disso, né? A gente tem isso aqui, uma varanda e aqui a sala, tá certo? Então, voltando aqui está a varanda e está aqui a sala. Então, esse ferro negativo tem que sair daqui e se ancorar aqui, né? Então, a gente vem com esse ferro, dá o revestério e entra os 2H mais LB. Então, eu já formo naturalmente aquela vigazinha que ele está pedindo, tá certo? E usando um ferro único, tá certo? E manda a norma que você use ao comprimento da barra que entra na laje, que engasta o balanço, o mesmo comprimento do balanço. Eu sou da época em que nós colocarmos 1,5 L. E eu não mudo isso nem a pau. Eu vou dizer que é cagaço, mas eu tenho um pouco de receio de parar essa armadura cedo demais e aparecer uma fissura aqui. Isso vai acontecer só se você tiver um balanço grande. Vamos ser francos. Mas eu não quero nem saber. Eu boto aqui para dentro 1,5 o comprimento do balanço. Mas na realidade, nos nossos exemplos, a varanda é muito pequena, muito vagabunda. É suficiente o tal mesmo comprimento. Eu, pessoalmente, uso 1,5 vezes o comprimento. Certo? O nosso próximo detalhe são os cantos simplesmente apoiados. Então vamos voltar ao que a gente viu lá. Então, nos cantos simplesmente apoiados, vamos ter que botar uma armadura embaixo e uma armadura em cima. Se você prolongou os ferros até os apoios, não precisa da armadura de baixo. Se você der calor, precisa da armadura de baixo. Certo? Mas vamos admitir que você está prolongando todos os ferros até os apoios. Então, baixa só a armadura superior. Então, a armadura superior tem que ser mencionada nas 2 direções, para o vão, para o momento torçou, como a gente já viu antes, né? A gente vai ter que calcular o momento torçou. Se você não calcular o torçor, é o maior momento fletor positivo no centro do vão, no centro da laje. E você vai ter que cobrir, como você está vendo aqui, um comprimento que é o vão maior da laje, não o menor, o maior da laje, dividido por 5. Então, voltando aqui no nosso, você vai ter que cobrir 0,2 do vão maior, né? Colocando aqui esse ferro negativo. O positivo estou admitindo que já existe. E, finalmente, existe um detalhe que a sua norma está exigindo, que é esse detalhe aqui, desse ferro. Vamos ver isso aqui na tabela, nesse item aqui, 19.3.3.2. Vamos ler a norma e depois a gente vê aqui o que é que significa isso. Armaduras mínimas. Então ele diz, nos apoios de lajes que não apresentem continuidade, ou seja, são aquelas lajes externas, com plano de lajes adjacentes e que tenham ligação com elemento de apoio, que é o nosso caso, deve-se dispor uma armadura negativa de borda conforme tabela 19.1. Já já a gente olha para ela. Essa armadura deve se estender até pelo menos 0,15 do vão 0,15 do vão menor da laje a partir da face interna, da face do apoio. Né?
Então, isso aqui é essa armadura. Ele manda olhar, aqui tem nessa tabela essa armadura, que é a armadura de borda. Tem uma armadura aqui, certo? Aqui, armaduras negativas de borda sem continuidade. Então, tem que colocar pelo menos 67% da armadura mínima. No nosso caso, que era 0,15%, fica 2/3, que é 0,10%. Então, essa armadura tem que ser 0,10%. Não é? Ela deve cobrir 0,15 do vão menor a partir da face interna do apoio. Face interna do apoio. Então, tem que sacar 0,15 do vão menor. Né? Então, voltando aqui para a nossa... Então, você vai ter que botar essa viga, que é 10% da armação, e ela tem que se prolongar a partir da face interna 0,15 do vão menor da sua laje. De onde é que vem isso? Onde é que essa figura não é exatamente porque a gente quer, não vamos olhar o resto, mas vamos entender aqui. Imagine que você tem a laje aqui que ela está rigidamente, monoliticamente concretada com as vigas. Então, quando você flete aqui, aparece um momento negativo que pode fissurar aqui. Então, ele está pedindo essa armação aqui. Isso aqui é de costura, viu? Eu não estou totalmente de acordo com o restante dessa figura, não. Mas está tão bonitinha que eu não queria refazer essa figura. Então, se você não coloca essa armadura, aparece uma fissura aqui, devido a essa flexão. Isso aqui que ele está botando aqui, ele misturou uma banana com laranja, mas tudo bem, eu estou usando a figurinha dele, que é essa armação aqui, que protege contra essa fissuração. Tá? Então, essa é essa armadura que é pedida pela sua norma, nos cantos onde não tem continuidade. A laje morre no apoio. Né? Então, nós vamos, na próxima aula, visto todas essas disposições construtivas, nós vamos armar aqui a nossa laje. E eu vou apenas iniciar isto com a seguinte discussão. Né? Então, a norma permite, mas eu só uso, a maior bitola é 10% da altura, certo? Isso aí é tranquilo. Então, se eu tenho só 10%, 0,10 da altura, que é 10 centímetros, eu posso ter até a bitola de 10 milímetros, né? Um décimo de 10. Né? Então, eu tenho barra, posso ter barra de 5,0, cuja área é 0,196 centímetros quadrados. Eu posso ter uma barra de 1/4, que é 6,3, que é 0,302 centímetros quadrados. A barra de 8 milímetros de bitola, que é meio centímetro quadrado, e 10,0, que é 0,785 centímetros quadrados. É bom decorar a área de cada barra dessa. Certo? O nosso D vai ser 10 menos 2,5 é 7 centímetros, 7,5 centímetros. Cuidado na prova, eu vou dizer qual é a classe de agressividade ambiental. Por isso que ele botou V, eu chamei a atenção em aula. Eu mudo, não vai ser classe 1, eu lhe garanto que não vai ser, certo? Vai ser outra classe. Vamos ver, então, a primeira coisa é como é que você calcula a armação. Tudo bem, você pega o FC, acha o FCK, acha o FCD, que é 0,85 vezes FCK dividido por 1,4, nesse caso deu 15,18 megapascais. Comprimento de ancoragem para esse concreto é 38 bitolas. Aí você pega o momento, acha o Mi, achado o Mi, acha o ômega e depois acha a armadura necessária. Então, isso aqui é o que nós vamos fazer na próxima aula várias vezes. O que você não pode colocar menos é a armadura mínima. Né? E a armadura mínima a gente já viu que é 0,15% de BH. Então aqui vai ser 0,15 vezes 100, que é o B, que é 1 metro, vezes H, que é 10 centímetros. Deu 1,5 centímetro quadrado por metro. Pronto. Então eu preciso de 1,5 centímetro quadrado por metro. E agora? Agora eu preciso achar quem é a minha bitola e quem é o meu espaçamento. Então vamos voltar para aquela ideia que eu falei. Eu preciso de 1,5 centímetro quadrado, 10/0. Qual é o meu espaçamento predileto? É 10 centímetros. Então eu vou ter 10 barras para pegar 1 ponto por metro. Então eu preciso de 10 barras. Então cada barra devia ter 0,15 de centímetro quadrado. Qual é a barra mais próxima? É 5,0, que é 0,196. Então vai ter um espaçamento um pouquinho maior, tá certo? Que espaçamento é este? Então vamos fazer essa conta. Então eu venho aqui para a minha calculadora, vamos limpar tudo que tem aqui. Né? Vamos limpar tudo que tem aqui. Então, eu tenho 1,5 centímetro quadrado dividido por 0,196, que é a área
que é a área de uma barra, está lá em cima, é uma área de uma barra de 5.0, certo? Então isso aqui vai dar 7.65 barras. Vamos jogar isso na memória. Joguei na memória, certo? Qual é a conta que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 100 centímetros e dividir pelo número de barras que eu preciso, que é 7 ponto alguma coisa, certo? Então, igual a 13 centímetros. Então, eu preciso cada barra a 13 centímetros. Primeiramente, eu vou fazer essa conta várias e várias vezes, e o que eu fiz aqui é uma encheção de saco, certo? Então, eu não vou fazer isso, achar o número de barras, depois pegar 100 e dividir pelo número. O que é que eu faço? Eu pego o número e inverto. Ora, qual a diferença de 100 dividido por isso aqui? É que eu tenho que multiplicar por 100. Deu para entender? Aqui eu peguei o número de barras e peguei 100, tive que guardar na memória para poder dividir. Eu tive que fazer isso. Em vez de fazer isso, eu inverto. Em tudo que eu inverto, eu estou com 100 vezes menos. Então, nesse nosso caso, o que é que eu faria? 1,5 dividido por 0,196. Então, de novo, eu devo obter 7 ponto alguma coisa. Aí eu pego isso aqui e inverto. Pura e simplesmente. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Então eu vou ter 0,13. Então, em vez de ser o 13,06, eu tenho 0,13. Eu já sei que é cada 13. Vocês entenderam? Então eu pego a área, divido pela barra e inverto. Eu vou ter o espaçamento dividido por 100. Que, obviamente, é cada 13. Né? Então, o que é que eu faço? Veja que eu optei por cada 12,5. Por quê? Porque eu não gosto de espaçamentos quebrados. Porque tem que medir na obra. Certo? O cara está com um escalímetro lá, vai ter que ver 13, depois 26, lá vai 39. Não existe isso, certo? Então, os meus espaçamentos são, ou, digamos, para essa laje aí, 5 eu não quero, eu quero 7,5. Por que 7,5? Porque o dobro é 15. Então, ele marca cada 15, 30, 40, por aí vai, e bota uma barra no meio. Então, ou bem é 7,5, que é metade de 15, ou 10, ou 12,5, que é metade de 25, ele marca cada 25, ou 15, ou 17,5, ou 20. Né? Então eu só uso isso, cada 7,5, cada 10, cada 12,5, cada 15, cada 17,5 e cada 20. Então, na próxima aula nós iremos pegar cada laje dessa cuidadosamente, vamos achar a armação necessária usando essas fórmulas que aqui estão, né? Ela está embaixo, né? Usando essas fórmulas que aqui estão, né? Acha a área, aí vai ter que ver qual é o meu espaçamento predileto, é tanto, qual é a bitola que eu uso, é tanto. Aí vê o número de barra, inverte e vê qual é o espaçamento. Mas isso é na próxima aula.